Vitória, a palavra é sua. Obrigada, então. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Agora é próprio bom dia. Meu nome é Vitória Goberto Pagetti, eu sou doutoranda da casa e orientando o professor. Durante o mestrado, eu estive pesquisando sobre comércio exterior, mais especificamente sobre barreiras não tarifárias, que o professor estava explicando agora. E eu percebi como o comércio exterior é muito amplo, a gente lida com muitas culturas, muitas cidades diferentes do mundo, e como que é muito fácil acabar em conflito, principalmente entre países relacionados às empresas dos seus países. Por exemplo, nós aqui no Brasil, a gente vende um tipo de automóvel, como é comum a gente ter alguns conflitos com algumas empresas de automóvel também da Argentina, e como a gente resolve isso? E ficou essa pulguinha atrás da minha orelha. Então, na hora de submeter um projeto de doutorado, eu decidi o quê? Vamos focar, então, nessa segunda etapa. Eu já estudei como funciona o comércio aqui no Mercosul, agora vamos estudar quando dá problema, como a gente resolve. E essa foi a ideia da apresentação de hoje. A gente trazer uma ideia de como resolver, quais são os meios hoje que a gente tem para resolver conflitos comerciais no mundo. Eu expandi para o mundo porque eu estou no início da minha pesquisa, mas conforme minhas apresentações vão acontecendo lineares, vocês vão perceber que o funil vai estar afunilando e vamos centralizar mais no Mercosul. Mas hoje eu quis expandir e tive a ajuda de pessoas maravilhosas que se fizeram a estar comigo hoje, que é a Ana, a Luísa, o João e o Vicenzo. E a gente vai passar isso para vocês. Como resolver esses conflitos? Quais são os meios disponíveis? Elaborar a apresentação, como tudo na vida, a gente precisa ter um meio de uma rota. E a nossa rota estabelecida foi essa pergunta. Quais são as diferenças existentes entre os acordos regionais para resolver conflitos? Como aqui no Mercosul a gente resolve um conflito diferente como na América do Norte eles resolvem um conflito comercial? Ou na Europa, ou na Ásia? Por isso, a gente decidiu abordar essas regiões e essa é a pergunta central. Diferenças. O foco hoje é fazer a diferença. Sim, colocamos, mas acho que deu certo agora. Obrigado pela delicadeza. Dentro dessa pergunta central, a gente estabeleceu um roteiro. Qual é o caminho que a gente vai passar na aula de hoje? Vocês vão perceber esse andamento. Primeiro, eu vou trazer um pouquinho de conceitos e como a gente vai abordar uma pesquisa de direito internacional, como a gente tem que analisar o direito comparado. Porque o direito comparado é uma matéria muito específica dentro do direito, que a gente estuda pouco na graduação. A gente só tem a visão de como que é o direito no Brasil e como que é o direito fora. Mas a gente entende pouco de como fazer essa pesquisa, como analisar isso. Eu vou trazer os conceitos. Depois, a Ana e a Luísa analisarão a América do Norte e Central. Eu vou abordar a Europa. O Vicente vai abordar a África e o Oriente Médio. A América do Sul está com o João. E eu vou finalizar trazendo um pouquinho da resolução de conflitos na Ásia. Primeiro, existem muitos conflitos no mundo. Só que qual é o conflito que a gente vai abordar agora nessa apresentação de hoje? Conflito comercial. Ou seja, eu tenho uma empresa, nós estamos em países diferentes e a gente recorre aos nossos países para tentar resolver essa desavença. E os principais centros do mundo que trazem essa bagagem de comércio em lei escrita são os acordos regionais. Alguns países das regiões têm os mesmos problemas, o mesmo jeito de fazer comércio, e eles decidem fazer um acordo que nessa região, nessa localidade, eles vão fazer uma política comercial comum e vão seguir essas estratégias. Quando veio essa ideia, né? Principalmente entre países em desenvolvimento, a Conferência da UNCTAD, em 1964, foi um momento chave na história do mundo, porque a gente começou a analisar a importância da negociação entre países em desenvolvimento para os seus próprios desenvolvimentos. Antes, a gente abordou um pouquinho em outras apresentações a importância da Conferência de Bretton Woods para regular o comércio no mundo. Só que nessa conferência, em 1944,
países desenvolvidos ocuparam assentos principais, citaram as regras. Na Conferência das Nações Unidas em 64, nasceu uma nova abordagem de que países de desenvolvimento precisavam também ocupar as cadeiras e ter mais vozes no mundo. E daí instigou esses países a negociarem, fazerem acordos regionais para terem mais voz no mundo. Uma coisa é o Paraguai e a Argentina quererem negociar com a França e a Inglaterra. Outra coisa é o Mercosul negociar com a União Europeia. Quando a gente está mais junto, a gente vem mais forte. Essa que é a ideia dos acordos regionais. E essa Conferência das Nações Unidas foi muito importante para a gente traçar como os países em desenvolvimento precisariam se organizar e se unir para crescer juntos. O Tokyo Rounds foi uma conferência da OMC que foi a primeira vez que no comércio mundial, numa conferência da OMC, foi declarado que países em desenvolvimento e países desenvolvidos são diferentes em questões de comércio e países em desenvolvimento podiam ter algumas regalias para eles poderem acompanhar os outros países envolvidos. Também foi um momento que instigou a criação de outros acordos regionais, como o Mercosul, que é dos anos 90, né? E isso que a gente vai trazer hoje. Vai trazer acordos regionais. A análise principal não é eu, como Brasil, dialogando num conflito contra a Alemanha, por exemplo, mas é como o Mercosul elabora regras para a gente diminuir os conflitos intra-regionais. Não vamos analisar de uma região com outra região. A gente vai analisar agora intra-regional. E algumas formas de resolução de conflitos existem na doutrina do direito para a gente conseguir chegar a uma resolução comum. Eu vou mencionar aqui, por exemplo, a importância da negociação, que é realmente nós duas sentarmos na mesa e dialogarmos só nós duas, bilateralmente, a solução para o nosso conflito. A mediação, a gente chama alguém em cena, um terceiro. Por exemplo, eu estou em conflito com o João e a gente chama o professor para intervir. Ei, gente, não briga, vamos dialogar. Agora, a conciliação é quando o terceiro ele tem um poder maior sobre as regras do jogo e ele vai impor que as pessoas obedeçam essas regras impostas. Já a arbitragem, aí a gente tem menos... a gente pode dialogar com o árbitro, só que o árbitro tem força, como a gente tem aqui no Brasil, a força de um juiz. O árbitro, ele pode delimitar, né? Quando é uma instituição de arbitragem delimita as regras do jogo, o árbitro institui uma sentença de força impositiva como se fosse uma sentença judicial. E essa sentença é muito decisiva. Essas são as diferenças entre os métodos de negociação. Com isso, a gente vai entender agora nos acordos regionais como esses métodos de negociação são previstos. Geralmente, aparece com o nome de consultas essa parte inicial de negociação, somente entre as partes. A mediação e a conciliação são muito estimuladas hoje em dia e é visto como um meio de solução um pouco mais institucionalizado. Agora, os tribunais permanentes e os mecanismos de enforcement, como a arbitragem, essas são opções de resolução mais impostas e incisivas e, por isso, são as mais preferidas hoje dos mecanismos dos acordos regionais. Só lembrando o seguinte, essa é uma alternativa dentro das modernas negociações. Como é que era feito antes? Se elegia um tribunal. Da onde, preferencialmente, o tribunal do estado de Nova York. Isso. Era o tribunal adotado. Então, você tinha uma decisão judicial que era no tribunal de Nova York. Imagine, o próprio Brasil abria mão da sua jurisdição e elegia a Petrobras, por exemplo, várias questões que envolveram, alguns anos atrás, um problema que a Petrobras teve, vários dos acionistas acionaram o Tribunal de Nova York. Mas como o Tribunal de Nova York? Porque era onde foi escolhido o foro competente para dirimir quaisquer dúvidas. Então, nos acordos mais modernos, para evitar esse problema da eleição de foro, você usa a arbitragem. Ela é mais
é mais plástica, menos sujeita à questão da interferência estatal. Não Como a sei, gente tem que o professor Eduardo tem alguma coisa a completar sobre esse aspecto? Não. Não? Então, por favor, professor. É só uma dúvida, você vai falar de controvérsias entre particulares ou entre estados? Não, a gente está falando aqui entre estados dentro do acordo regional. Entre estados. Sim, porque direito público é a minha pesquisa central, então a gente está aqui direito público. Sim, é porque às vezes pode surgir alguns exemplos de direito privado, igual eu estava mencionando, por isso que ficou um pouco. Então, como que era antigamente, igual o professor estava falando? A diplomacia, a negociação tinham um foco muito importante e se requeriam tribunais e lugares neutros. Então, vamos para Nova York resolver o nosso problema, né? Hoje em dia, os acordos regionais eles já são super técnicos e modernos ao ponto de prever dentro do acordo uma instância para resolver o conflito. Prever dentro do acordo um procedimento para ser seguido. As regras, os órgãos decisores, quem vai decidir sobre isso? A gente não precisa ir numa instância totalmente em outro país, totalmente deslocado do nosso contexto regional para resolver o nosso conflito. O nosso acordo já vai ter essa instância, já vai ter previsto isso. Eu só volto um pouquinho ali. Ela colocou ali, veja, olha alguns problemas. Fragmentação do direito comercial internacional, fora o shopping. Então, colocar a escolha de qual jurisdição que eu vou colocar que é mais conveniente. Tá? Então, essas são questões importantes para você tentar resolver o problema. São vários aspectos que têm que ser levados em consideração. E vale o princípio da pacta sunt servanda. Os pactos, o que se convencionou fazer, que se faça. Então, é uma questão muito importante na questão contratual. Por favor. É isso que o professor trouxe, é muito importante, porque a fragmentação do shopping e esse conceito do fórum shopping, o que acontece, né? É assim, a gente eleger um tribunal totalmente apartado da nossa questão regional para resolver o nosso conflito. Vamos discutir isso em uma empresa americana aqui no Brasil e fala, vamos discutir isso em Nova York. Por quê? Tem uma tradição mais comercialista. Só que esse tribunal, por exemplo, pode não entender dos contextos regionais do Brasil, dos contextos culturais que acontecem aqui. Então, essa questão do fórum shopping é perigosa, porque pode favorecer muito uma parte e prejudicar a outra. Começando, qual foi a minha estratégia de organização? Vamos primeiro com o multilateral e depois a gente vai afunilando para as opções de resolução de controvérsias que tem nos acordos regionais. No multilateral, uma instância importante para a resolução de controvérsias hoje, igual o professor mesmo me deu essa dica, é o Banco Mundial. Mas o Banco Mundial, ele resolve principalmente questões de investimento. Porque essa é a sua função. O Banco Mundial ele foi instituído para investimentos em contratos para desenvolvimento das regiões e dos países. Por exemplo, o Brasil quer desenvolver melhor seu porto. Ele pode requerer um financiamento junto ao Banco Mundial para fazer isso. Isso de falar da lei do Fórum Shopping. Olha que está acontecendo com a eleição de foro do Código Civil. O que acontece? Sim, os contratos comerciais, eles prezam o princípio da pacta sunt servanda, né? As partes têm muito poder para decidir onde isso vai ser discutido. E é isso até hoje. Mesmo a gente tendo uma instituição na nossa região, que depois vai ser abordada pelo João, por exemplo, aqui no Mercosul, nós, partes, podemos decidir onde a gente vai discutir isso. E essa é a eleição de foro. Você pode discutir isso no judiciário em Curitiba, né? Você pode discutir isso no judiciário em São Paulo. Quando a gente fala de questões internacionais e meios de resolução de controvérsias além do judiciário, a gente fala da causa compromissória, né? É um direito que separa um pouco do judiciário, causa compromissória. E essa causa compromissória geralmente está conectada a meios de mediação e arbitragem. As partes podem estabelecer, pessoal, na nossa discussão aqui, se tem um problema, a gente vai negociar primeiro por mediação e depois a gente vai para a arbitragem e vai ser aqui em Curitiba que vai resolver isso, por exemplo, né? Que é muito comum em contratos aqui em Curitiba. E daí vai para a arbitragem. Não vai para o judiciário. Isso é uma causa compromissória ou eleição de foro. Vamos eleger uma jurisdição.
Curitiba, São Paulo, né? Já é justiça comum, não é meio de controvérsias diferentes, como arbitragem e mediação. Tudo certo? Só que aqui a gente está falando quando a minha percepção de ter sido lesionado nessa transação é tão grande que impactou o Brasil como um todo. E por isso que vai para a instância, o país vai negociar com outro país. Um exemplo que eu vou trazer aqui, só para dar um contexto para a continuação da apresentação, é o contexto da exportação de algodão. Que o Brasil é uma potência de exportação de algodão. E muitos comerciantes têm o mesmo problema quando acontece alguma questão com outro país. Por exemplo, os Estados Unidos estavam pondo altas taxas no algodão brasileiro, mas, além disso, estavam trazendo subsídios aos seus produtores de algodão ao ponto que se igualassem ou até superassem na concorrência com os produtores brasileiros. Ou seja, esse conflito não envolve só eu, Vitória, produtora de algodão nessa cidade, mas envolve todos os produtores de algodão brasileiros. E todos os produtores de algodão brasileiros estão tendo esse problema de concorrência com os produtos de algodão dos Estados Unidos. É disso que a gente está falando aqui. É quando o problema é tão generalizado que vai ao Brasil discutir em outras instâncias internacionais com os Estados Unidos sobre esse problema. Daí a gente entra no direito público, quando é interesse do Brasil, mais do que só o interesse da Vitória, é interesse do Brasil discutir essa questão. Entendeu? E daí, quando tem essas discussões internacionais, uma instância possível é o Banco Mundial. Que no Banco Mundial a gente tem principalmente situações de diálogo e a gente traz o problema para discussão num foro que é reconhecido, tem uma certa credibilidade. Então, eu sei que, não, Brasil, não vou ser lesado como o Tribunal de Nova York, que vai estar totalmente mais ligado ao interesse americano. Eu sei que no Banco Mundial é mais neutro. Por isso que é uma instituição que é muito escolhida. Agora, a bola central, porque a OMC, hoje em dia, mesmo com as opiniões contrárias e ainda tirando um pouco da credibilidade da organização, pelas nossas pesquisas, a gente pode perceber que a OMC ainda continua o principal foro para a resolução de questões multilaterais que acontecem no mundo. E nessa organização, alguns procedimentos são específicos e já são delimitados. Primeiro, estimula-se por 60 dias conversas bilaterais. Vamos, calma aí, a OMC pega as duas partes, os dois países e fala, vamos sentar para conversar. Como a gente pode resolver isso? Se não for possível, já entra para o setor de painéis, que daí... pode falar. Só uma observação. Veja, como é que eu estou sendo prejudicado? Eu, empresa, estou sendo prejudicado. Para onde é que eu vou me dirigir? Olha, eu estou sendo prejudicado. Eu vou me dirigir a um setor do governo, vai ser na SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, e a SESEX vai ter subsecretarias que vão fazer a pesquisa se realmente, olha, você está sendo prejudicado nessa concorrência efetivamente. Aí o Brasil vai pegar, tendo o aval da SESEX, olha, dentro do contexto da CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior, então, ok, vamos pegar isso aqui e vamos defender você. Vamos defender as suas cores. Agora o Brasil assumiu a tua dor. Então vamos trabalhar nesse sentido para tentar resolver. Aí acontece as discussões dentro da OMC, vai discutir o quê? Práticas, não só apenas, mas principalmente práticas desleais de comércio. Vai discutir se há subsídios, se há medidas compensatórias, se há outras práticas que são condenadas. Que são condenadas, mesmo medidas não tarifárias, como medidas técnicas, medidas burocráticas, tudo isso vai ser examinado. O Estado pegou a tua dor, porque eu estou sendo prejudicado no comércio para vender. Lembre-se, há um modelo, existem princípios que consagram a parte relativa ao comércio internacional. Dentre eles, são regras claras. Então, o princípio da transparência, o princípio de lealdade, tudo isso funciona. São princípios que devem ser observados. O princípio da não discriminação, são vários aspectos que são examinados e o meu país tomou as minhas dores e está advogando que o outro Estado está praticando coisas que não deve. Então,
Então, a gente está falando aqui, o Estado tomou minhas dores e ele vai discutir no OMC a minha causa com o outro Estado. E sempre o procedimento é o mesmo. O que varia é a evolução, até que ponto do processo, do procedimento que a causa, o problema vai ser levado. Aqui em 60 dias, em conversas bilaterais, a gente já conseguiu resolver. Então, vai só da primeira etapa. Não conseguimos resolver, vai para painel. Dentro desse painel, especialistas técnicos vão analisar e julgar. Não. De fato, como está o algodão brasileiro, qual é o subsídio americano, não. Eles vão analisar tudo isso. E eles vão fazer o resultado do painel. O resultado do painel pode ser, beleza, as partes aceitaram, o painel está justo. Vai direto para todos os membros da OMC, passa por eles, e daí é por consenso negativo. Passou, ninguém levantou a mão, ou seja, não, esse painel está errado. Ninguém levantou a mão, então segue firme e o painel já é cumprido, que é o setor já de cumprimento. Agora, se uma das partes envolvidas no painel dizer, pessoal, não, esse painel não está justo, e daí seria tecnicamente levado para o órgão de sanção para a segunda instância no OMC, que seria o órgão de revisão. Só que, infelizmente, a aprovação de juízes para essa Câmara não acontece há um tempo, então o órgão se encontra em instância paralisada. Então, hoje não temos uma segunda instância de análise na OMC. Só uma observação, porque aqui funciona o consenso negativo. Alguém é contra? Alguém levanta a mão. O que acontece? São os Estados Unidos. Ela não quis falar, mas são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o que aconteceu? Eles levaram muito chumbo na OMC, porque eles fazem aquele discurso. Faço o que eu digo, não faço o que eu fiz, né? Ou o que eu faço. E as práticas que eles adotam, muitas vezes, são práticas complexas e que acabam prejudicando. E os estados costumam ganhar dos Estados Unidos da OMC. Porque a lógica, eu falo aqui falei isso para os meus alunos de mestrado, inclusive, a lógica, dentro do direito internacional econômico, então nós temos ali os 3 grandes guarda-chuvas. Seria o FMI, o Banco Mundial, o Grupo Banco Mundial e agora a OMC. No FMI e no Banco Mundial, ali o voto não é por cabeça, é por quem tem mais poder econômico. E os americanos, qualquer alteração, eles aprovaram a reforma do FMI, precisa de 85% de aprovação. Os americanos sozinhos têm mais de 17%. Então, eles podem segurar, pode ser do jeito que eles querem o FMI. A mesma coisa o Banco Mundial. Mas a OMC não. A OMC é igualitária. E a questão um Estado mais fraco pode pleitear um direito contra o Estado mais forte. E, às vezes, isso contraria os interesses, mas não só dos Estados Unidos, pode contrariar o interesse da China, pode contrariar o interesse da França, da Inglaterra e assim por diante. Então, por isso que a OMC muitas vezes é tão criticada, porque ela se baseia em princípios democráticos, excessivamente democráticos, para o jogo das principais potências econômicas. E uma coisa legal também da OMC, que faz ser uma instituição bem escolhida para resolução de conflitos, é a forte presença dos países na organização de tudo. Por exemplo, embaixadores e diplomatas de todos os países do mundo que coordenam várias sessões que acontecem. O próprio nosso embaixador patriota, que é o embaixador da OMC, ele que coordena hoje a comissão que reavalia os procedimentos de resolução de controvérsia. Essa presença dos países é muito forte na organização, o que aumenta sua credibilidade, sua legitimidade para a resolução de conflitos. O que pode acontecer no final é que o país não cumpra, que é no último setor que eu coloquei, que o país realmente não cumpra o que foi feito. Então, é autorizado o sistema de retaliação. Se você, um caso que... Pode passar, por favor. Um caso que eu vou trazer, por exemplo, é o caso das bananas, que vários países da América Latina entraram contra a União Europeia na OMC por conta da imposição de restrições à importação de bananas, porque países latino-americanos têm uma competitividade maior em relação à exportação de bananas do que outros países, mas a União Europeia impunha barreiras para a importação dessas bananas. O que aconteceu? Foi decidido na OMC, na União Europeia, você está errada, você vai ter que cumprir, você vai ter que retirar as barreiras. A União Europeia fingiu de silenciosa e não cumpriu. O que acontece, então? É o setor da retaliação. Os países latino-americanos
que entraram contra a União Europeia tiveram o direito de impor barreiras também a produtos da União Europeia, como sentido de retaliação. Se você for continuar fazendo isso, o outro país está autorizado a impor barreiras contra você também. E esse sistema que é o OMC, como é uma organização de 195 países, todo mundo participa, pode favorecer muitas partes do que eu só ir a uma arbitragem e o árbitro decidir emitir uma sentença. Aqui o OMC te dá direito de retaliar outro país, que também é uma questão muito atrativa. Aqui temos também outras opções de casos interessantes que aconteceram, mas todos seguiram o mesmo procedimento e foram até o final momento da imposição do painel. Depois, se alguém tiver alguma curiosidade, bem interessante. É que a lista é extensa. É muito podia fazer só uma aula de professor sobre o OMC, que é bem legal. Uma outra possibilidade é o que o professor estava mencionando. Existem no mundo casas especializadas nas resoluções de conflito. Só que essas casas, elas são caras. Não é à toa, porque elas são instituições muito prestigiosas. Só que para o seu procedimento continuar correndo nessas instituições, você tem que pagar por mês para você estar lá. Você tem que pagar os cursos de um árbitro privado. Um exemplo disso é a Corte, o Centro Internacional para a Resolução de Disputas de Investimento, a ICC, que é a Câmara de Comércio Internacional, que está localizada em Paris. São câmaras super conhecidas, tanto para a resolução de conflitos públicos, Brasil contra a Argentina, por exemplo, como privados. Você, como uma empresa lesionada, você pode estabelecer no seu contrato, como a gente estava explicando aqui, que vocês vão resolver os conflitos na ICC. Só que também vocês vão ter que arcar com os custos de estarem nessa Câmara. Principalmente se perder ainda por cima. Sim, então tudo isso tem que ser analisado antes de vocês escolherem a cláusula de resolução de conflito do contrato de vocês, pessoal, porque se é uma câmara super prestigiosa, tem que analisar também os custos disso. Se você, às vezes, o custo pode superar o seu ganho financeiro com o problema, da resolução do problema. Como vocês estavam analisando aqui, a gente está analisando aqui estados, né? Como aqui é um ambiente acadêmico e de instigação acadêmica, eu trouxe aqui um autor super conhecido, que é o Kenneth Watts, e ele é um teórico das relações internacionais. Só que, como a gente está aqui num lugar de direito internacional, a gente pode utilizar também de outros fatores, da interdisciplinaridade de pessoas que não são exclusivamente do direito, para explicar conceitos de direito. Eu trouxe o professor Kenneth porque ele traz uma explicação muito interessante de análises. Quando a gente é pesquisador, tem algumas análises que a gente pode seguir. Vamos analisar agora a atuação de Napoleão na guerra. Indivíduo. Vamos analisar agora o cenário internacional. Como o cenário internacional gerou o conflito que a gente está tendo agora. Segunda análise. Mas a terceira análise é que a gente vai se centrar agora. A gente vai se centralizar nos estados, na decisão dos estados de como resolver os seus conflitos. E quando a gente está falando de estados, a gente está falando de diversidade cultural e a gente está falando de resolução de contratos multiculturais. Tem um setor na Universidade de Harvard que chama Programa em Negociação. E é um setor interdisciplinar que os professores estudam como resolver conflitos. Muito interessante. E nesse setor, muitos professores estimulam e estudam sobre o fenômeno da multiculturalidade. Quando você vai sentar numa mesa de negociação, a primeira coisa que tem que acontecer é você entender quem que é o seu opositor, de onde você vem, de onde ele vem, quais são os seus contextos prévios. Você não vai sentar na mesa junto na hora de negociar com um brasileiro e com um americano. Primeiro, o brasileiro vai chegar atrasado, né? O americano vai ter que entender que o brasileiro vai chegar com uns 20 minutinhos de delay, no mínimo, vai querer conversar um pouquinho de futebol e depois começar a negociação. E esse tipo de contexto é muito importante saber para a resolução final de conflitos. E agora, no PPGD da PUC, a gente teve a alegria de receber um professor que pesquisa sobre direito comparado, o professor Pierre Legrand. E ele trouxe justamente isso para a gente. Pessoal, quando vocês forem... Eu sou brasileiro e vou analisar a lei de outro país, isso se aplica a todas as apresentações aqui no NEAD. Todo fim de semana a gente estuda a lei de um país diferente. Quando a gente for pesquisar sobre a lei de outros países, a gente precisa entender não só o texto escrito, a gente precisa entender o contexto cultural. Por que esses países decidiram
criar essa lei desse jeito. E isso é muito importante nas nossas pesquisas acadêmicas. Esses autores são muito conhecidos pela pesquisa de direito comparado. O professor James Whitman, o professor Pierre Legrand, a professora Raquel Fajardo e o professor Jorge Gonzalez. Esses professores, os dois últimos, são muito conhecidos pela multiculturalidade no contexto latino-americano. Então, quando vocês forem pesquisar um pouco sobre isso, direito comparado, é legal trazer esse background desses professores. Uma só um pequeno contexto, é que o professor Pierre Legrand contou que todo ano tem a conferência dos professores de direito comparado. Eles sentam em Oxford e começam a conversar sobre isso. Só que alguns professores alemães, eles são rígidos em defender que não tem esse negócio de cultura. O que está no texto da lei é o verdadeiro. E daí, se está igual no Paraguai e está igual no Brasil, a lei é a mesma, não tem essa de cultura, não. E o professor Whitman, ele tinha acabado de escrever um livro super de anos sobre a importância da cultura. E ele começou a dissertar sobre o seu novo livro. O professor alemão levantou e começou a xingar o professor Whitman que não tinha nada de cultura, que a gente tinha que olhar o texto legal. E daí a solução sugerida pelo professor, por alguém da reunião, que o professor Pierre Legrand contou, é que vamos fazer a pausa do chá. Vamos animar, diminuir nossos ânimos. Ou seja, isso que eu estou trazendo para vocês não é a verdade maior, mas é só a minha interpretação da resolução de conflitos no mundo. E como professor Whitman, vocês podem tentar debater a minha ideia. Então, é só uma pequena contexto. Então, cada país, cada região decidiu instituir um acordo regional. E para isso, a gente tem que trazer um pouco da sua bagagem cultural, da sua bagagem legislativa. Quando você abre o acordo, por exemplo, dessa união que existe comercial na África, a gente pode perceber que você já vê o arquivo de forma diferente como é o acordo que existe de união de política comercial comum no Caribe. Ou no contexto brasileiro, que a gente disponibiliza no site a forma bem brasileira. Na hora de abrir o arquivo, você percebe que é diferente. Então, na hora de você estudar, você precisa entender os contextos específicos de cada ano. Não é porque 2 acordos têm arbitragem que eles vão tratar da mesma arbitragem, da mesma forma. E hoje a gente propõe para vocês, para a gente analisar um pouquinho dessas regiões. A gente vai falar sobre América do Norte e Caribe, América Latina, especificamente Mercosul, do contexto africano, Oriente Médio, Europa e Ásia. E para isso, eu chamo as nossas próximas apresentadoras. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa. Eu vou abordar sobre as Américas do Norte e Central. Aqui eu coloquei sobre a música e o CARICOM, mas eu vou falar mais especificamente sobre o CARICOM e o NAFTA. E a Ana vai abordar sobre a música. Bom, aqui eu só deixei um roteirinho para a gente, vão ser mais ou menos 3 blocos que a gente vai abordar, para que a gente consiga entender melhor como é que vai ser a apresentação. Eu vou começar falando sobre a CARICOM, eu vou trazer uma disputa que rolou entre Estados-membros. Depois eu vou falar sobre o NAFTA e, por último, a Ana vai trazer sobre a música. Só pense o seguinte, isso afeta, embora vá se trabalhar com uma feição jurídica e também de relações internacionais, ela afeta todas as áreas do conhecimento humano. Pense um acordo, alguém que é especializado na parte de engenharia, alguém que é especializado na parte de química, alguém que é especializado na questão fármaco. Então, vão ter, eventualmente, problemas para conseguir a liberação. Vamos pensar o grande caso que nós tivemos aqui mesmo, a solução foi uma solução que ainda não está dada, mas o próprio aspecto que está sendo trabalhado nos produtos da IP. As normativas, as questões técnicas que têm que ser elaboradas, os responsáveis químicos, os engenheiros químicos, o aspecto jurídico, tudo isso tem que ser pensado. Tá? E é uma questão pontual junto à Anvisa. Ainda não é nem foi judicializada ainda, tá? Mas é uma questão pontual. Então, essa maneira de tentar resolver as questões, ela acaba afetando a todos nós, tá? Independente das nossas áreas. Por isso, ela é relevante. Aqui, claro que é relevante para o conhecimento
no aspecto dentro da dimensão do NEAD, mas ela transcende a questão do NEAD. Ela vai na questão do individual, independente da formação de vocês. Então, são aspectos. Opa, lembre-se que detém o conhecimento, detém o poder. Então, é uma possibilidade que você tem de tentar resolver algum problema fazendo esse tipo de análise. Por favor, prossiga. Bom, iniciando aqui então com a CARICOM. A CARICOM é uma comunidade caribenha que surgiu em 1973 com o Tratado de Chaguaramas. Esse tratado foi revisado em 2002, tendo sido criado o Mercado de Economia Únicos do Caribe. A gente vai ver mais ali para frente que foi criada a comunidade caribenha em 1973, mas essa tentativa de integração por parte dos países caribenhos vem de antes, começa ali por 1958, como uma resposta, na verdade, à globalização. Então, aqui eu trouxe o nome dos Estados-membros, são 15 Estados-membros, a gente pode ver até pela própria leitura dos países, enfim, que nós não temos muito conhecimento dessa região. Então, temos Antigua e Barbuda, é um lugar só, então são nomes um pouco peculiares. Eu trouxe ali um mapa que indica quais são os membros, que está aí na sua escura, ali são tão pequenos, eles são localizados com bolinhas, porque não dá para localizar diretamente no mapa, tem que dar um super zoom assim, para conseguir ver. Então, foi justamente por causa desse tamanho reduzido dos países membros ali da comunidade caribenha que eles se uniram para tentar responder à globalização de uma forma que eles não fossem passados para trás. Apesar de eles estarem numa região muito estratégica, ou seja, entre a América do Norte e a América do Sul, que são dois subcontinentes assim, consideravelmente ricos, seja em questão de indústrias, seja em questão de riquezas naturais, eles sofrem muito com desastres naturais, eles não têm densidade demográfica, pessoas suficientes, tampouco riquezas para conseguirem se reerguer. Então, a forma com que eles encontraram para responder a essa questão foi justamente essa união que culminou, no fim, na CARICOM. Aqui eu trouxe um breve contexto. Como eu disse, começou ali em 1958 a tentativa de integração dos Estados-membros e se consolidou ali em 1973 com a comunidade caribenha, que foi revisado agora o Tratado de Chaguaramas em 2002. Então, como eu disse, o objetivo é a integração de mercados, a eliminação de obstáculos, para que eles tivessem o mercado regional mais forte e juntos conseguissem atingir objetivos comuns. Pode passar. Bom, sobre o sistema de resolução de controvérsias, ele é 100% concentrado na Corte Caribenha de Justiça, que é a CCJ. Ela foi estabelecida em Barbados em 2001, mas o primeiro caso foi só em 2005, que foi, na verdade, o que acontece. Como eu vou explicar posteriormente, é uma instituição híbrida. Então, ela tem jurisdição originária e tem jurisdição de apelação. O primeiro caso foi, bem, na verdade, na jurisdição de apelação e não na jurisdição originária. Então, dando uma explicadinha aqui, a jurisdição originária, na verdade, ocorre quando tem conflito entre dois Estados-membros, que é, na verdade, um desafio que a CCJ passa, porque os Estados-membros não têm coragem de disputarem entre si. Acredito que justamente por conta dessa fraqueza que eles têm ante o mercado internacional, eles tentam se manter o mais unidos possível. Então, o primeiro e único caso de conflitos entre Estados-membros foi em 2021, eu acho, que eu vou abordar depois com vocês. E agora, trazendo um pouco sobre o Tribunal de Última Instância e jurisdição de apelação. Então, é quando tem um conflito dentro de um Estado-membro, entre, por exemplo, dois particulares, duas pessoas físicas, e o Estado não sabendo mais o que fazer, ou enfim, o particular querendo apelar, vai para a CCJ para resolver esse conflito. O primeiro caso, inclusive, que teve foi de um assassinato, que foi no âmbito criminal, porque pode ser tanto criminal ou civil, que uma mãe e o que eu acredito que seja padrasto, eu confesso que eu não me aprofundei no caso, porque não era a nossa discussão aqui, estavam sendo acusados de homicídio. Os dois foram condenados e o que eu acredito que seja padrasto apelou para a CCJ e, no fim das contas, a condenação dele foi retirada. Então, é nesse funcionamento que acontece a jurisdição de apelação. Então, como eu falei, entre 2005 e 2022 se registrou apenas uma demanda contenciosa.
que é a que eu vou abordar em seguida. Ah, e uma coisa muito interessante é que a CCJ tem decisões com força vinculante. Então, após uma decisão ser proferida pela CCJ em algum conflito, os Estados-membros devem promulgar a legislação nacional para garantir que as sentenças da Corte sejam cumpridas dentro dos Estados-membros. Bom, o caso que eu trouxe foi o único caso de conflito entre Estados-membros que teve dentro da CARICOM, que foi o caso de Belize e Trindade e Tobago, em 2021. Belize acionou a CCJ alegando que Trindade e Tobago teria violado as regras previstas no Tratado de Chaguaramas, que diz respeito à aplicação de tarifa externa comum. De acordo com as alegações de Belize, Trindade e Tobago teria importado açúcar mascavo sem a tarifa de 40%. E isso teria prejudicado uma empresa de Belize, logo o mercado interno, enfim, toda aquela questão do grupo, por ser um grupo econômico muito pequeno, teria saído prejudicado. O resultado foi... Pode passar. A CCJ entendeu que Belize não trouxe uma comprovação probatória suficiente para condenar Trindade e Tobago a uma substituição financeira, uma indenização. Então, a CCJ propôs ali para a Belize que ela só reafirmasse a importância, como se fosse uma espécie de notificação para a Trindade e Tobago, a importância da tarifa externa comum, e cada um acabou lidando com seus próprios custos. Não foi uma coisa muito significativa, mas é o primeiro conflito que eles tiveram entre Estados-membros. E muito importante, porque, veja, a Corte decidiu a importância, então, até que a tarifa externa comum, então, já é uma união aduaneira, tá? E afirmou a um posicionamento em que os Estados devem estar sujeitos a isso. Então, é uma instância superior, é quase que um avanço do Tribunal de Justiça Europeu, quase. Então, é uma decisão muito significativa, é uma só, mas ela tem uma implicação gigantesca. Inclusive, uma coisa muito interessante que eu esqueci de mencionar é que essa questão da CCJ, principalmente no que diz respeito ao Tribunal de Apelação, o Tribunal de Apelação foi criado justamente para se desprender do Tribunal Britânico. Então, é uma forma deles reafirmarem a autonomia do próprio grupo. Pode passar. Muito interessante mesmo. Então, agora, entrando um pouco no NAFTA, eu vou ser bem breve, porque agora nós temos o NAFTA 2, que é o USFA, que está em vigor. Então, o NAFTA é o North America Free Trade Agreement. Ele foi firmado em 1994, e o que eu acho muito importante aqui, que é o que eu vou ressaltar com vocês, é o contexto histórico de onde veio o NAFTA, né? Porque ele criou uma zona de livre comércio, o objetivo deles é estritamente comercial, não tem nenhum interesse em expandir, aperfeiçoar essa integração para outros níveis de integração regional, mas eu vou mostrar para vocês como que acontece, por que o NAFTA foi criado. O que acontece? Como dinheiro move os Estados Unidos, os investidores começaram a ficar, os investidores norte-americanos começaram a ficar um pouco irritados com o modelo vigente na época para tratados internacionais, que era o FCA, que é France Commerce Navigation. O que acontece? Ele era um modelo muito denso. Então, quando tu tinha uma tratativa, ela não se resumia ao comercial. Se nós concordávamos, eu, país A, e você, país B, concordávamos na questão do comércio, mas não concordávamos na questão de visto e imigração, o tratado poderia por água abaixo. Isso fazia com que os investidores americanos ficassem muito revoltados, porque acordos multimilionários eram jogados no lixo por questões diplomáticas. Dentro dessa revolta, e começou a sair uma pressão por conta do modelo europeu, que são os BITs, que é eu vou até ler aqui a sigla que eu vou dar para vocês, que eu não me lembro, que é o Tratado Bilateral de Investimento. Eles são acordos mais simples entre dois países para resolver uma disputa meramente comercial entre dois particulares, ou entre o Estado e um particular, enfim. Então, por conta dessa pressão, em 1981, houve o primeiro programa de BITs dos Estados Unidos, e dentro desse contexto, alguns anos depois, mas considerando que ainda está próximo, uns 13 anos depois, houve a criação do NAFTA, que era, como eu disse, o objetivo de uma zona de livre comércio, um objetivo meramente econômico, não que nem a gente tem no Mercosul, que é uma integração mais profunda, ou na União Europeia, que é uma integração mais profunda, até mesmo até da própria CARICOM.
Então, o sistema de resolução de controvérsias dele não tem nenhum tribunal permanente. Ele é estruturado de forma descentralizada, por meio de tribunais ad hoc. E existem pilares para a resolução de controvérsias. Então, o capítulo 11 traz sobre conflitos entre o investidor e o Estado, que é o conflito que eu vou trazer aqui. O capítulo 19 trata sobre práticas desleais de comércio, que daí são estipulados painéis binacionais. No capítulo 20, são conflitos entre Estado e Estado. E no artigo 2022, não fala especificamente um capítulo inteiro sobre isso, mas no artigo 2022 tem um comitê consultivo para disputas comerciais privadas. Como não é esse o foco hoje, eu vou falar sobre a questão de investimento e Estado, que foi o que, na verdade, culminou com a criação do NAFTA, né? Então, o que acontece? Houve, então, aqui a gente vai estar falando do capítulo 11 do acordo. A Metalclad é uma empresa norte-americana, uma investidora norte-americana que comprou uma empresa mexicana, a Coterim, para que eles conseguissem operar um aterro de resíduos tóxicos. O que acontece? A Coterim já tinha autorização para seguir com esse aterro, enquanto a Metalclad comprou, eles continuaram ali a construção dos investimentos, mas o município posteriormente negou a licença de construção, por mais que tivessem as autorizações ali federais. Posteriormente, durante todo esse trâmite, acho que, se eu não me engano, durou ali uns 3, 4 anos, o governo estadual editou um decreto ecológico determinando que aquela área onde ia ser construído o aterro era uma área de reserva ambiental. Isso fez com que fosse inviabilizado completamente o funcionamento do aterro. Então, o que a Metalclad alegou? Eles alegaram violação ao capítulo 11 do NAFTA, mais especificamente ao artigo, eu não sei se eu mencionei o artigo aqui, 1110, que fala sobre a propriedade, a proibição de medidas equivalentes à expropriação indireta, que foi o que aconteceu nesse caso. O Tribunal Arbitral manteve o entendimento, como, no caso, equivalente à expropriação sem indenização, porque dinheiro manda, né? Então, como foi entendido que houve a expropriação indireta, já que a empresa tinha investido dinheiro na compra da empresa mexicana e tinha investido dinheiro na construção do aterro, que faz que tenha sido apenas parcialmente construído, houve a condenação do México em mais de 16 milhões de dólares à empresa americana. Bom, agora já trazendo um pouquinho do que a Ana vai falar, o NAFTA foi baseado na total reciprocidade, o que é um pouco desigual, considerando que os Estados Unidos e o Canadá eram muito mais desenvolvidos do que o México. O México acabou entrando nesse acordo como uma defesa, quase, a resposta ao desenvolvimento econômico. Ele não foi muito eficiente para nenhum dos países, justamente por conta desse desequilíbrio, e o México, bem, na verdade, acabou saindo mais prejudicado do que ajudado nessa situação, como a Ana vai mostrar. Então, a minha parte é isso. Bem. Então, eu vou... Então, eu vou basicamente apresentar sobre o UNSCA, que no Canadá é conhecido como UNSMA, que é o nome que a gente chama United States Mexico-Canada Agreement. Os países partes são os mesmos do NAFTA, então Estados Unidos da América, Canadá e México. Então, basicamente, a dinâmica entre os países para a atuação desse bloco é muito diferente de país para país, decorrente da decisão do NAFTA. Então, os Estados Unidos, eles atuaram muito como um motor da negociação, porque eles estavam com medo de uma destruição do sonho americano, porque, principalmente ali na região do México, por causa da mão de obra barata, as empresas migravam para lá e alguns locais não tinham empresas e não tinha mais emprego para oferecer. Então, aquele sonho de um marido que trabalha, uma casa, não sei o que, estava tecnicamente sendo ameaçado. Então, eles começaram com isso por causa disso. O Canadá ele atuou de uma forma mais defensiva, então ele tentava salvar o livre comércio da América do Norte e blindar a soberania política e regulatória, principalmente contra os Estados Unidos, que até no período de 2020 até 2024 e agora de 2016 até 2020, agora de 2024 para frente, que é o governo do Donald Trump, que ele vive insistindo na anexação do Canadá ao território americano, que sabemos que é incabível, mas é uma tentativa do Canadá de se blindar. E o México, que veio de uma posição de vulnerabilidade, porque a economia deles dependia das fábricas de montagem, e eles tentaram fazer as reformas nas leis trabalhistas mais por pressão, principalmente do Partido Democrata estadunidense e do governo canadense.
Então, a transição geopolítica aconteceu em 1º de julho de 2020, do NAFTA para o UNCTAD. Virou uma área de livre comércio, porque tem regras comerciais bem estritas, e a cooperação intergovernamental é bem clássica. Então, os setores comerciais mais fortes entre eles são o automobilístico, o de maquinário, eletrônicos, combustíveis e de produtos agrícolas. As regras de origem estrita principais são referentes ao setor de veículos, que entra numa questão da tarifa de circulação, ela é baseada no salário dos funcionários, dos contadores, tem que ser, o preço dos automóveis tem que ser baseado no salário, então eles estabeleceram um mínimo de $16 por hora para cada trabalhador. Depois a gente tem a siderurgia, que é uma regra sobre produtos de aço e alumínio, que na solda e na montagem eles têm que ser feitos na América do Norte. E a questão têxtil, que é a regra do fio em diante, que desde o fio até o final da confecção de uma roupa, ela tem que ser feita nos Estados Unidos, tudo isso nos Estados Unidos não, na América do Norte, para ser parte do livre comércio não ter essa taxatividade. Existe uma exceção canadense na questão do setor de agricultura e de laticínios do Canadá, que eles são bem rígidos em relação a isso. Então, eles usam supply management e existe uma coisa que chama boicote canadense, que foi feito nesses últimos anos. Veja como é diferente do questão do Mercosul. Mercosul, nas regras de origem, 60% dos componentes têm que ser produzidos ou no Brasil ou na Argentina, 50% Paraguai, Uruguai e também a Bolívia vai pegar esses 50%. Então, dos componentes, para você ter as regras de origem, para ter o certificado de origem. Olha, para você poder usufruir desse benefício, tem que ter esse grau de nacionalização. Aí é um pouquinho diferente, interessante. Diferente, e daí a gente entra nessa questão do boicote do Canadá, principalmente aos Estados Unidos. Então, depois das ameaças de anexação feitas e outras questões de produtos, ameaças de taxa feitas sobre o Canadá, eles decidiram que, em conjunto, os lojistas, produtores, iam marcar todos os produtos que fossem canadenses. Então, eles colocaram placas como essa na porta, que é para você procurar a folhinha. Caso a folha canadense de maple, né, se tivesse em qualquer produto, é considerado, tipo, ele é um produto puramente canadense e se priorizava do que é um produto americano. Então, eles começaram a fazer essa distinção para fortalecer a indústria canadense contra as expectativas dos Estados Unidos. E está avançando nesse sentido. O Canadá quer fazer um acordo de livre comércio com o Mercosul. Está bem avançada essa negociação. Isso é bem interessante. Basicamente, a questão de resolução de disputas, fazem por meio de painéis arbitrais ad hoc, um pouco parecido com a NAFTA também. Os principais capítulos que escolhi trazer foi o 31, que é um mecanismo geral que proíbe tratamento de processo por falta de nomeação de juízes. Então, basicamente, todos os 3 países vão ter pelo menos 3 juízes nomeados fixos, mas, para outros casos, eles podem acabar nomeando juízes externos, mas esses fixos são os que, caso o país não nomeie, o processo não é impedido de correr, ele continua correndo. Depois a gente tem o capítulo 10, que são os remédios comerciais, que são a revisão de tarifas e antidumps por meio de painéis binacionais. E o capítulo 14, que é a extinção do ISDS entre Estados Unidos e Canadá. Por quê? O Canadá impôs que essa regra entrasse no acordo novo, porque muitas empresas que feriam principalmente as leis de sustentabilidade canadense, leis do meio ambiente canadense, usavam de tribunais secretos para serem julgados na lei americana e não serem condenados a pagar certos tipos de multa, mesmo infringindo as leis do Canadá. Então, os principais exemplos que eu trouxe são as regras automotivas, que a Canadá e México contra os Estados Unidos. E, basicamente, os Estados Unidos tentou sempre colocar taxas no Canadá e no México referente a questões do setor automotivo, por causa daquilo que eu mencionei lá no começo, do sonho americano e não ir empresas para outros países, mas dentro da questão do capítulo 31, eles conseguiram reverter essa situação. Aí a gente tem um caso de laticínios, que é Canadá versus Estados Unidos. No momento, o Canadá está perdendo esse embate, porque ele se recusa a vender o leite sem taxa para os Estados Unidos. Só que, de acordo com as regras do capítulo 10, eles não podem. E o desafio de 2026 é porque a gente vai ter uma revisão obrigatória, dessa de 6 em 6 anos, mas o Canadá está tentando a extensão desse acordo por mais de 6 anos, para que os Estados Unidos não tentem anexação, invasão e por aí vai.
No momento, a gente tem, na cultura atual, como esses países se relacionam, né, dentro do UNSA. Então, o Canadá, ele tenta fazer uma narrativa de um parceiro confiável para os Estados Unidos, um amigo para os Estados Unidos não tentar nada com eles. Eles têm um medo da destruição da previsibilidade do acordo por causa da instabilidade do governo americano. Os Estados Unidos têm um foco em segurança fronteiriça e controle migratório principal. E o México, ele enquadra exigências de controle fronteiriço em troca de uma manutenção de livre comércio. Então, eles ajudam, tipo, a gente deixa o nosso povo aqui, ele não migra para os Estados Unidos, mas a gente quer o livre comércio um pouco mais pairado para o nosso lado. Como o Canadá e o México se blindam, porque os Estados Unidos, ele tenta o tempo inteiro burlar as regras do UNSCA, não só do UNSCA, da ONU, de qualquer Estados Unidos. Então, o México e o Canadá acabaram criando formas de se blindar dessas questões. Então, o México ele fez boicote aos transgênicos americanos para proteger o milho mexicano, que é muito importante culturalmente. Eles têm blindagem da identidade da tequila, eles têm meio que uma marcação sobre isso, e uma proteção de conhecimento têxtil indígena, principalmente estampas, tipos de tecido, tipos de entrelaçamento dos fios. E o Canadá, ele tem mais uma questão de proteção da cultura midiática deles, de uma forma geral, que é a lei de transmissão online, a cláusula de exceção cultural e política de produção canadense e pactos populacionais, como anteriormente mencionado, o boicote canadense aos produtos americanos. Dentro dessa questão, eu trouxe duas regras canadenses adotadas, que é a lei de transmissão canadense e a regra Maple. Então, basicamente, a lei de transmissão canadense, ela garante que 40 a 45% dentro da regra Maple dos programas de rádio canadenses, eles têm que passar e financiar artistas canadenses. Então, isso acaba gerando um aumento, né, nessa questão. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Shawn Mendes, que ele é um artista canadense bem famoso, principalmente na nossa geração, geração mais jovem, e ali, ele no Grammy, ele saiu de um lugar que ele era jovem, músico independente, e ele conseguiu chegar nesse patamar porque ele recebeu muito apoio do governo canadense, de uma forma geral, para fortalecer a própria cultura canadense. E eu trouxe aqui uma série canadense, chama Heated Rivalry, se traduz para Rivalidade Ardente. Ela é uma série feita e financiada 100% pelo governo canadense, ela pode ser encontrada hoje na HBO Max. Então, basicamente, todos esses fundos de incentivo servem para essa proteção, para que os artistas canadenses residam, continuem no Canadá e levem o Canadá para fora. Então, por exemplo, o Shawn Mendes, ele já fez várias participações em questões do rock, que é muito forte lá no Canadá, é um esporte que surgiu no Canadá. Então, essa série é sobre rock também. Então, todas essas leis da questão cultural do Canadá são bem importantes para manter a identidade cultural e mostrar que o Canadá consegue ser um país à parte dos Estados Unidos. Licença, sobre a Comissão Tribunal Arbitral, que vocês comentaram que antes não dava para chamar questão de reciprocidade. Na questão da formação dos árbitros, então, tem essa regra de, por exemplo, precisa ter um tribunal arbitral para equiparar, por exemplo, um árbitro americano ou canadense, mexicano, não existe essa discussão dentro. Existe a condição de, por exemplo, não travamento das discussões, mesmo não tendo educação em área. Existe essa necessidade, precisa ter esse número mínimo por país, para que seja dentro dessa questão da paridade, porque muitas vezes países maiores, como por exemplo Canadá e Estados Unidos, vão tentar colocar juízes a mais. Então tem uma limitação tanto para menos quanto para mais. É um número limitado. Se, por exemplo, tivermos só em duas partes, não envolver, por exemplo, o México, uma discussão só dos Estados Unidos e do Canadá, não teria necessidade de ter um árbitro mexicano? O árbitro mexicano ele funcionaria mais como um meio ali. Isso. Nada. Então, para concluir, o UNSCA ele, basicamente é um grupo de comércio gerenciado com as regras rígidas que eu mencionei. Ele busca soluções de controvérsia e equidade entre os países, principalmente tenta corrigir essa questão da desigualdade que o México sofre em relação aos outros dois países. E ele busca a soberania regulatória e cultural, que eles estão dentro de um acordo, mas cada país ainda tem sua soberania regulatória, principalmente relacionada à sua própria cultura de plantio, por exemplo.
Obrigada, meninas. Então, só fazendo uma conexão com a pergunta, né, da colega, começando, por favor. Foi muito interessante, porque a gente pode retomar um conceito comum da arbitragem. Geralmente, na arbitragem, tem essa política de indicação de árbitro por cada parte. Por exemplo, aqui na Arbitrac de Curitiba, até 2 milhões, se eu não me engano, é só um árbitro. Só que as partes podem exigir que seja mais de um. Daí cada parte indica o seu árbitro que você acha que tem a ver com ele. O árbitro ele não vai ter lados, né? Vai ser totalmente imparcial. Só que você pode escolher um árbitro que por exemplo, estuda a parte do direito que você está defendendo. E, então, é uma política comum da arbitragem de indicação por cada parte de um árbitro. E agora, dando uma passadinha na Europa, existe uma estrutura de organização institucional dentro da União Europeia, mas hoje a gente vai falar mais relacionado ao Tribunal de Justiça da União Europeia, porque está concentrado nessa instituição a resolução de conflitos comerciais. Fazendo uma recapitulação histórica, essa escolha de haver um tribunal para julgar os casos na União Europeia vem desde o século, mas foi institucionalizado, vigorado de vez com o começo da política comercial, que foi com os Tratados de Roma de 1957. Se eu não me engano, a gente já retomou esses conceitos, esses tratados com a apresentação da União Europeia, que foi muito bem feita e muito, muito interessante. Então, eu venho aqui mais com um foco de resolução de conflitos mesmo. Como eu estava dizendo, foi com o Tratado de Roma que foi criada a CEE, mesmo que é a organização que depois foi alternada para a União Europeia. Então, foi com o Tratado de Roma que a gente fala em uma política comercial comum, de uma estratégia comum, porque com o SECA, a gente pensava mais em disputas comerciais com o Tribunal do SECA, em disputas comerciais na área do aço e desse setor específico. E do carvão, né? Comunidade Econômica do Carvão e Aço. Isso, então era bem setorizado. Com o Tratado de Roma, já a política comercial já se expande e aborda outras questões comerciais de outros países. Hoje, considerando um pouco do contexto jurídico da União Europeia, as instituições europeias trabalham mais com o civil law, ou seja, as regras, a forma do tribunal se posicionar com julgamentos é pela análise da lei, análise legal, e pelas normas realmente embasado nas normas da União Europeia, porque em outros contextos, como por exemplo no Reino Unido, os precedentes do tribunal têm uma força de impacto muito grande nas decisões comerciais. Agora, com o contexto civil law, que é basicamente francês e alemão da União Europeia, a gente analisa mais o texto legal. Por isso que é uma instituição muito usada para até interpretações. Eu sou um país que algumas empresas da área de tecnologia estão querendo regulamentar essas inovações tecnológicas. Aí eu vou para o Tribunal de Justiça da União Europeia para tentar uma explicação, uma interpretação. É um órgão, então, bem embasado no texto da lei. E também a política comercial está dentro dos pilares da supranacionalidade. Ou seja, mesmo que você esteja no contexto da Holanda, você precisa respeitar as leis da União Europeia de política comercial. Por isso que é uma instituição muito usada para embates comerciais entre empresas de países diferentes, uma empresa da Alemanha e uma empresa da Holanda. Porque todos precisam estar dentro das normas da União Europeia. Por isso que é tão centralizada no tribunal. Dentro dessa iniciativa de regulamentação, um dos conceitos super conhecidos do tribunal, utilizado pelo Tribunal da União Europeia, é o envio prejudicial. Se você está dentro do seu país dialogando de uma questão comercial, como é uma política supranacional a questão comercial, eu sou uma empresa alemã brigando com outra empresa alemã dentro do tribunal alemão. Eu posso fazer um envio da causa para o Tribunal de Justiça da União Europeia continuar a discussão.
E foi uma inovação, uma inovação jurídica bem conhecida, com esse contexto de resolução de disputas na União Europeia. Considerando agora um pouquinho do meu objetivo final. Meu objetivo final é falar de resolução de disputas comerciais no Tratado da União Europeia e do Mercosul. Esse acordo, empresas e países dentro desse guarda-chuva legal precisam respeitar regras certas para resolução de conflitos. No acordo existe no capítulo 29 um capítulo só sobre isso. Se vocês tiverem conflitos, onde vocês vão resolver? E é interessante trazer essa bagagem das regiões, porque a gente traz nessa resolução final do capítulo 29 uma bagagem de resolução de conflitos na União Europeia no Mercosul. E as principais medidas são de consultas, mediação e painéis de arbitragem, porque existe uma iniciativa da União Europeia hoje de estimular também o meio de conciliação e mediação para desafogar um pouco o Tribunal de Justiça Europeu. E também é interesse dos países do Mercosul promoverem a celeridade da resolução dessas causas. Mas aqui a gente tem que trazer que o lobby e a negociação europeia teve um peso muito forte, porque traz uma bagagem muito grande do meio de resolução de conflitos na União Europeia. E aqui no Mercosul, daqui a pouco o João vai explicar, é um pouquinho diferente. Pense só o seguinte, só uma observação. Esse acordo, o Mercosul e a União Europeia, em papel sulfite, dá mais de 3.000 páginas. 3.000 páginas, com os anexos, obviamente, né? É uma quantidade enorme de anexos, são 13 anexos, e cada um com mais de 300 páginas, cada um. Então, é uma coisa impressionante o tamanho desse acordo e, realmente, o que nós estamos estudando, tá? Nossa linha de pesquisa, dentro do projeto, tanto para a PIBIC quanto mestrado e doutorado, é o acordo Mercosul-União Europeia, que ele é um mundo em si mesmo. É diferente. Pense que o Tratado do Mercosul tem 24 artigos. 24 artigos. Ali, ó, o que ela colocou no acordo, capítulo 29. Imagine. O tratado a miúde. É algo gigantesco. Nós vamos ter que aprender muito sobre isso nos próximos anos. Todos vocês, seja no setor de educação, no setor de química, engenharia, tudo isso vai afetar as nossas vidas. É algo que nós vamos ter que saber muito bem. É importante eu centralizar e escolher um tema do acordo. Eu não sou de conflito de questão. Não ia dar conta. Nem 4 anos a ver. Agora, Licença, Bom, gente, bom dia. Vim falar aqui sobre a África e o Oriente Médio, um pouquinho mais centralizado na África. O Oriente Médio vai ser citado, mas em um contexto um pouquinho diferente. É uma possibilidade para a gente aprofundar a pesquisa depois e falar especificamente sobre o Oriente Médio. Vou falar sobre o AFCFTA, que é a Área de Livre Comércio Continental Africana, ou Zona de Comércio Livre Continental Africana. Eu não era familiar com esse bloco, ele é um bloco mais recente mesmo. Ele entrou em vigor em maio de 2019, logo antes da pandemia, mas a sua operacionalização mesmo se deu em janeiro de 2021. E ele é o maior bloco econômico do mundo em número de membros. Então, dos 55 estados que fazem parte da União Africana, 54 já assinaram ele, com exceção da Eritreia, que é um país, acaba sendo um país mais fechado, e ficou de fora desse acordo aqui. Ele é considerado um bloco de nova geração, porque ele vai além só das tarifas. Ele regula também investimentos, serviços e a propriedade intelectual, que é um aspecto bem importante. E o motivo por trás desse bloco é muito interessante. Além da cultura dos países africanos e talvez uma nova cooperação entre si, muito por um parecer, uma previsão do Banco Mundial, que foi estado pela Vitória. E que, como esse acordo a todo vapor, a todos os trilhos, dando tudo certo, e aqui esses 2 quadradinhos da direita, 30 milhões de pessoas podem sair da linha da extrema pobreza e mais de 450 bilhões de dólares estariam circulando na economia, que refletiria em cerca de 7% a mais na renda da população africana. Pode fazer. E só para a gente entender um pouquinho a dinâmica comercial do bloco, para a gente se situar, quando a gente olha a crise de exportação do continente africano, a gente percebe que cerca de 70% são de commodities, são bens de superprimário, pode ser para a Europa, pode ser para a China.
são da indústria primária. Só que quando a gente inverte e olha internamente, a gente percebe que cerca de 60% desses bens, eles são bens manufaturados ou bens industriais para os países. E como o foco aqui da apresentação a gente focar justamente nessa relação interna, eles criaram uma engenharia muito boa de tributos bem interessante, e pode passar. Eles classificam todos os produtos que são comercializados como produtos não sensíveis, sensíveis e esses 3% de linhas excluídas. Então, dos 100% dos produtos, 90% são classificados como não sensíveis. São produtos que, se entram em outro país com tarifas reduzidas, por isso que eles vão ter essa abertura acelerada, não haveria um impacto na indústria daquele país. Então, por exemplo, eu, país exportador mais desenvolvido que o meu vizinho, posso exportar para esse meu vizinho, por exemplo, um produto lácteo que não vai ter impacto negativo na indústria local. E por isso mesmo, cerca de 90% dos produtos comercializados se encaixam nesse conceito, e por isso mesmo eles vão ter essa abertura acelerada, porque não vai ter um impacto negativo. 7% são considerados produtos sensíveis, e por isso mesmo eles vão ter prazos estendidos de 10 a 13, 14 anos, porque o outro país menos desenvolvido importador desse produto não tem impactos negativos na hora de importar e não tem impactos negativos na sua indústria, no seu desenvolvimento. Um exemplo muito interessante que eu encontrei foi de uma empresa americana que queria produzir frango na África e exportar esse frango para os outros países. O problema é que a estrutura que aquele país tinha iria defasar todos os vizinhos. Então, um frango melhor criado, mais barato, chegando, por exemplo, em Gana, por exemplo, um país menos desenvolvido, teria impactos negativos com os agricultores daquele país que estaria recebendo esse produto. Então, por isso mesmo tem esse prazo estendido. E esses 3% aqui são de linhas excluídas, são de produtos que são muito estratégicos para cada país e que eles vão ficar completamente de fora de qualquer regime especial de tributação, mas isso também pode ser revisto no comitê futuro, mas a princípio esses 3% ficam isolados. Pode passar. E aqui a situação do Oriente Médio é muito interessante também, que tem os países do norte africano, que também pertencem ao mundo árabe, que eu ressaltei no mapa, o Egito e a Tunísia, que eles atuam como pontes para o Oriente Médio. E o Oriente Médio está realizando vários investimentos em infraestrutura portuária e maneiras de escoamento da produção dentro do continente africano para o Oriente Médio, porque a África tem muito mais terras férteis do que o Arábia Saudita, Omã, enfim. E eles estão investindo pesado em infraestrutura portuária, justamente para que facilite muito de segurança alimentar para o continente deles, para as monarquias ali da Arábia Saudita. E esse comércio regional, ele pode servir como proteção também em sentidos de crise ou em sentidos de guerra, justamente pela proximidade territorial, justamente pelo canal de Suez está logo ali entre o Egito e basicamente a Arábia Saudita, tem uma região um pouco complicada, né? Mas mesmo com essa proximidade, facilita muito em momentos de maior crise. Pode passar. E a resolução de controvérsias, esse acordo, o continente africano está com esse órgão de solução de controvérsias, foi estipulado no começo do TST, é composto por representantes de todos os Estados-partes que entraram no acordo, e ele é interessante porque ele lembra um pouco ao OMC. Então, esse fluxo aqui de consultas, painéis técnicos arbitrais e órgão de regulação permanente lembra, só que quando um Estado desrespeita ou simplesmente não vai cumprir a sentença proferida por esse comitê, a sanção é muito parecida com a OMC. Então, o país vencedor do caso pode aplicar sanções, pode aplicar bloqueios ao país que foi derrotado. E é um mecanismo estritamente Estado-Estado, e ele fica assim aquele ISDS, então se um investidor ou uma empresa tiver algum problema, a empresa não pode ir diretamente contra o Estado. Então, se a empresa está localizada no país X, esse país X vai ter que ir contra o país Y que a empresa tem algum problema. Tem seus dois lados. Eu vi na literatura gente falando muito bem e gente falando muito mal. Então, é muito caso a caso, assim, tipo, vai ser muito de cada caso específico. E aqui, no caso real, não encontrei casos de controvérsia real nesse bloco, até por ser um bloco mais recente, muito da cultura dos países de tentar mitigar esse tipo de litígio judicial, ou buscando, assim, tentando muito mais diplomaticamente resolver a situação. Então, esse Guided Trade Initiative é bem interessante, em que eles começaram a implementar a questão da taxação reduzida dos 90%, dos 7%, e para café, chá, cerâmicas e baterias. Eu não vou lembrar de cabeça os países, mas era Gana, Senegal e alguns outros países. O que aconteceu aqui? 3 conclusões que a gente pode tirar desse caso. Insuficiência do livre mercado isolado para gerar desenvolvimento autônomo.
Então, se você deixar só o fato da liberalização econômica tomar conta, você percebe que ainda assim existe uma assimetria entre alguns países, especialmente na África setentrional, que é a região do norte africana acima do Saara, e a África Austral, que é a região da África do Sul. Esses dois polos da África têm mais infraestrutura, são mais desenvolvidos, e a concentração de ganhos industriais, consequentemente, fica ali. Então, acabaria sendo um pouco prejudicial para países menos desenvolvidos, situados mais na África Central ou na África Subsaariana, que não tem tanta infraestrutura. E a projeção de contração de 0,5% na produção agrícola total do continente, que é muito importante do continente pela quantidade de exportações, mas em razão de um maior estímulo à atividade industrial, na outra ponta, na questão da agroindústria, na questão da agricultura, acabaria havendo essa contração justamente pela mudança de foco e esforços. E teve até um caso interessante que está fora do slide aqui, que teve alguns produtos de Gana que foram de camarões, e eles foram taxados 11 vezes por camarões. E isso foi um erro de alfandegário, bem crasso, foi um erro muito feio. E pode voltar, acho que 3 slides, se não me engano. Mais um. Eles estão com essa técnica agora de fiscalização aduaneira e emissão de certificados de origem justamente para evitar esse problema. Porque além de Gana, teve outro país que acabou taxando muito mais, e para evitar que o produto que foi produzido em um país com uma mão de obra muito mais barata chegue em Gana e seja etiquetado lá como se tivesse sido produzido em Gana para ter um regime especial de tributação. Então, essa fiscalização aqui chega justamente para tentar sanar esse problema de certificados de origem. E aqui as referências bibliográficas aqui para ver se obrigado. Vou passar a palavra para o João para falar da América do Sul. Obrigado. Bom dia. Chegar um pouco mais próximo de casa, né? Vamos falar da América do Sul. Pode passar. Vou falar um pouco do contexto histórico e vou citar também um pouquinho da dinâmica comercial, porque o que eu realmente quero focar são realmente os mecanismos de solução de conflitos. E eu vou também comentar sobre o caso específico de conflito. Pode passar. Nós já sabemos como é que o Sul surge a partir do Tratado de Assunção, 16 de março de 91, no contexto de pós-polarização por causa da Guerra Fria. Então, no começo do século, no final do século, então, o que nós vemos é uma tendência mais de globalização e regionalização. E o Mercosul foi a manifestação dessa tendência aqui na América do Sul. E, claro, com vistas em inserir esses países que eram democracias que estavam saindo de regimes autoritários, sua maioria no Brasil, há um neoliberalismo, a nova ordem mundial que surgia naquele então. Isso implica uma consolidação dessas democracias, a estabilização econômica, o aumento da competitividade e o fortalecimento regional. Muito bem. E, como já sabemos, é um bloco de livre circulação de bens, capitais, pessoas, buscando eliminar tarifas legais, remoção de restrições não tarifárias, a facilitação do comércio regional. Existe também no Mercosul o estabelecimento de uma TEC, ou uma tarifa externa pública, e ela é realizada através do NCM. Basicamente significa nomenclatura comum no Mercosul. É um código, é literalmente um número em que você consegue utilizar para fazer um cálculo da incidência de determinado tributo sobre determinado produto. E aqui eu decidi colocar um dado sobre as exportações do Brasil no bloco. Representa 6% das exportações brasileiras. É um número importante. E no caso das exportações, um 7,4%. E o Brasil representa 41% do comércio dentro do Mercosul. A Argentina, logo em segundo lugar, 37%. E, enfim, pode passar. Obrigado. Mas, enfim, aí surgem os problemas. Tá? Surgem os problemas naturalmente. Eles surgem, os conflitos, principalmente por causa de barreiras tarifárias, descobrimento normativo e, claro, as medidas protecionistas de cada país que, por ser um bloco historicamente recente, ainda existe certo receio por parte, principalmente do Brasil, da Argentina, e acaba gerando esse tipo de conflito. Pode passar. E essa é a evolução histórica dos sistemas de resolução de conflitos e controvérsias no Mercosul em 3 grandes momentos.
Primeiro, o Protocolo de Brasília, quando foi criado o bloco, e era muito baseado em soluções políticas do conflito, baseado na diplomacia, na arbitragem para esse fim, ou seja, ad hoc. E tinha essa característica fortemente política. E a tendência que nós vemos a partir de então é uma maior institucionalização do Mercosul, até chegarmos, passando pelo Protocolo de Ouro Preto, e até chegarmos ao Protocolo de Olivos, que é o que atualmente temos em vigor. Né? E aqui a maior novidade, que já vou falar, é o Tribunal Permanente de Revisão. Certo? Mas, entre um e outro, nós tivemos o Protocolo de Ouro Preto, que realmente foi o que consolidou a estrutura institucional do bloco na resolução de conflitos. Né? Pode passar. Esse é o mecanismo atual, é o de origem. E nós começamos com as negociações diretas, que é realmente sentar, como a Vitória falava, sentar na mesa e ter negociações diplomáticas. E se tenta solucionar a controvérsia nesse sentido. Caso isso não seja alcançado, nós podemos ter a intervenção do grupo Mercado Comum, que é o principal órgão do bloco. E caso isso também não funcione, nós temos aí sim a arbitragem, né? E respeito aos árbitros, que são 3, indicados respectivamente por cada estado, e existe um terceiro, escolhido consensualmente. E claro, decisão que surge pela arbitragem de caráter obrigatório. Né? Mas, aí da questão, existe o órgão, pode passar, que é o Tribunal Permanente de Revisão, que funciona como um órgão recursável e também consultivo, né? Que acabou aumentando o nível de estabilidade das decisões e da maior segurança jurídica ao bloco. Só que aí vem a crítica, aqui vem o problema. Existe uma morosidade muito grande, muitas vezes, nas decisões desses conflitos. Claro, nos privados, que muitas vezes estão interessados na celeridade desses processos, acabam sendo prejudicados. Mas eles não podem, efetivamente, agir como atores. Né? Eles apenas podem ser representados pelos seus estados. E nesse interim, que são 15 meses, em média, uma resolução pelas vias de arbitragem, enfim, acabam os fluxos do mercado, que são muito mais dinâmicos, né, acabam prejudicando os privados. Então, essa é uma espécie de limitação. E a própria tendência, por exemplo, do Brasil, em ainda resolver os problemas pela via diplomática, ou seja, pela via mais política e menos institucional, a Argentina também apresenta essa tendência, acaba limitando um pouco a integração de fato do Mercosul. Né? Pode passar. Aí chegamos. Só uma observação, é que ainda tem a possibilidade de, em vez de entrar para o tribunal de revisão, entrar diretamente para o OMC. Também tem e também é um enfraquecimento que foi uma limitação do tribunal. Tem mais uma, professor? Não, você pode escolher qualquer processo de integração. Para dicas com formatos. Como se eu falei isso, porque nesse caso você pode aceder diretamente do Tribunal Permanente de Revisão. Existe intervenção da OMC aqui, que foi mais favorável ao Brasil. E o Tribunal do Sul foi mais favorável ao Uruguai. E acabamos nos prejudicando nesse sentido. Que foi o quê? A Guerra dos Pneus. Era basicamente um produto específico, que, para quem não sabe, eram os pneus remoldados, que era basicamente um pneu reciclado. Eles faziam pneu com resquícios de outros pneus. Só que o Brasil julgou isso como perigoso para o meio ambiente, né? E realmente proibiu a importação desse tipo de produto. Curiosidade, teve uma DPF do STF que julgou constitucional essa nossa ação de proibir. A DPF 101. Mas, enfim. Então, o Uruguai alegou que, na verdade, isso não poderia ser feito porque o Brasil estava intervindo no livre mercado, né, ao fazer essa proibição. E aí foi onde a OMS, inclusive, eu comentei, disse que não, que era legítimo, realmente, o Brasil proibir o seu meio ambiente e que a decisão foi favorável ao Brasil. Mas, localmente, regionalmente, o tribunal entendeu que essa proibição brasileira ela não era legítima, né? E que realmente restringiu o comércio regional, e o Brasil foi direcionado a flexibilizar essas restrições. Então,
eu termino a minha intervenção com essa reflexão, né, dos limites da integração quando entram em conflito, em choque com os interesses nacionais, principalmente nesse contexto em que temos repúblicas que estão voltando ao processo democrático lentamente. Nós somos democracias relativamente jovens e a minha crítica ao Mercosul é justamente isso. E ele, apesar de que representou um avanço à integração e a maior grau de institucionalidade, a maioria das decisões dependem muito da cooperação política entre os países, que acaba, como eu falei, aumentando a morosidade das decisões e dos conflitos, né? Isso é tudo. Muito obrigado. Agora, saindo um pouco de casa, ao que o João disse. Poxa, a gente estava observando que até aqui como que cada região tem suas diferenças, suas especificidades, mas ao mesmo tempo um fato pode unir e dizer alguns parâmetros similares, como por exemplo o desenvolvimento regional, como que a reflexão de alguns países africanos, de alguns países latino-americanos, e a gente vai ver alguns países asiáticos, pode ser similar em alguns quesitos, porque são países em desenvolvimento. E um ponto interessante que eu achei muito legal da apresentação, por exemplo, do Vicenço, que trouxe essa discussão de análise e resolução de conflitos Estado-Estado ou Estado-investidor. A gente está falando aqui de comércio, porém, um setor específico, investimentos, que é outro setor no direito internacional, ele nem se dividir algumas coisas em algumas caixinhas, né? E dividiram o setor comercial numa caixinha diferente do setor de investimentos no mundo. Nessa caixinha do investimento, existe ainda uma tensão muito grande entre os países em desenvolvimento da submissão e existência de resolução de conflito Estado-investidor. Porque, geralmente, a gente está falando de empresas multinacionais, transnacionais, com um poder de barganha e articulação muito forte, principalmente nesses tribunais arbitrários. Portanto, a defesa e os métodos de resolução de conflitos de investimento em acordos regionais relacionados ao investimento geralmente tendem a Estado-Estado, porque assim os países conseguem ter uma maior força de articulação contra o investidor estrangeiro. A gente viu que no caso do UNSCA é diferente. Lá tem a previsão de embates investidor-Estado por conta dos interesses de grandes corporações americanas e canadenses em dialogar dessa forma. E é legal também essa perspectiva dos países em desenvolvimento no multilateral, né? Quando a gente fala de acordos regionais na parte do mundo que a gente entende como Ásia, existe uma tendência clara de estruturação e organização e união entre os países, principalmente nas décadas comuns, como aqui na América Latina, que o processo de integração começou ali mais ou menos na década de 60, e essa foi uma tendência percebida também na Ásia. O que acontece é que essas principais iniciativas, diferente do contexto latino-americano que foi comercial, por exemplo, com a criação do Mercosul, primeiro entendeu-se pela política comercial comum. E depois a gente desenvolveu para outros setores, como educação, política e tudo mais. Essas primeiras iniciativas de acordos regionais se embasaram em estratégias políticas, como a SEATO e a ASA. E no momento, uma grande diversidade dos países da região, elas não conseguiram desenvolver métodos de resolução de controvérsias comuns, que todos os países entendiam que aquele deveria ser o correto. Portanto, elas acabaram sendo inutilizadas. Em 67, uma instituição veio no contexto regional, que eu não coloquei aqui o significado de ASEAN, né? Mas, professor, lembra? Acordo de livre comércio entre do Sudeste Asiático. Isso aí. Como é bom ter um professor que é uma enciclopédia, que daí quando a gente lembra do contexto, a gente já... Obrigada, professor. E a ASEAN nasce com essa iniciativa de união, de cola entre os países da região, como a gente estava falando, para dialogar entre eles, mas também para
para dialogarem com outros países do mundo, mas de forma organizada. E em 2022, só um breve contexto, os Estados Unidos tentaram fazer um acordo regional com alguns países asiáticos e acabou que esse acordo foi inviabilizado durante o governo Trump. Só que esses países da região reaproveitaram as carcaças do acordo e resolveram continuar com a iniciativa, principalmente com a iniciativa chinesa de defesa de união e continuação do acordo, ou seja, uma estratégia diplomática americana quando eles decidiram que não era mais interessante fazer parte daquela instituição, quando na verdade foi só uma decisão política presidencial mesmo. O Acordo de Livre Comércio Ásia-Pacífico. Isso. E que aconteceu que os chineses, que muitas vezes se entendem, têm debates fortes com os países da região, eles viram uma oportunidade para falar, não, sou de vocês também, a gente está junto, vamos todo mundo se articular, porque a gente vai perceber que o início da ASEAN nasceu principalmente entre os países, ela é baseada principalmente entre Malásia, Indonésia, outros países do Sudeste Asiático, com uma tensão forte com os chineses, principalmente, a gente volta agora à minha primeira apresentação lá do NEAD, que tem a ver com a tensão no Mar do Sul da China, porque eles têm muitas disputas regionais. Então, a China ficou um pouco deslocada desse projeto de integração regional, e agora com o RCEP, volta com tudo e vem trazer uma nova iniciativa, mas reaproveitando a ASEAN. Então, é meio que uma união. Tem muitas pessoas que chamam de ASEAN mais China, que é uma articulação de todos os países da ASEAN com a China, aproveitando das instituições da ASEAN e da estrutura da ASEAN. Não, também pega o Japão, pega a Coreia do Sul. Então, vai ampliando. Depois eu vou mostrar o tamanho do que a gente está falando, mas é uma iniciativa bem que, aproveitando a união e a articulação da ASEAN, resolveram expandir e ter mais força de diálogo com outros países da região. Dos blocos asiáticos, a ASEAN é a mais forte. Tá? Dos blocos asiáticos, ela tem mais tradição, então, pense a mais organizada de todas na questão asiática. Os outros acordos, porque a ASEAN ela pretende ser também um mercado comum, tá? Diferente dos outros. Os outros é só uma área de livre comércio. Tá? Então, são menores. E aqui, na ASEAN, não. A ASEAN é mais concentrada. Então, pense, dos blocos do mundo, nós temos os dois com personalidade jurídica, o Mercosul, a União Europeia e o Mercosul, mas a ASEAN está num caminho bem importante também. Tá? Esses são os países da ASEAN. E é muito legal o comentário do professor, porque quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a exportação do Brasil, se você olhar nos 4 ou 5 primeiros principais importadores de produtos brasileiros em qualquer setor, vamos falar de açúcar, vamos falar de melado de cana, vamos falar de carne de frango, entre esses 5, eu posso te garantir que pelo menos um país da ASEAN é um grande importador brasileiro. É uma região que tem uma articulação muito forte com o Brasil, principalmente com a América Latina, e nos últimos anos, eles perceberam essa grande articulação e defendem, principalmente através do Chile, essa articulação entre ASEAN e América Latina, e agora eles estão fazendo como se fosse um fórum anual para diálogo. Recentemente, tive a oportunidade de apresentar um trabalho no Chile, e a primeira coisa que eu percebi quando eu cheguei no país foi influência asiática. Os carros, os modelos de construção de casas, as pessoas. E o Chile, né, o nosso país do Pacífico, que tem uma grande conexão com os países do Sudeste Asiático. Por isso que é importante a gente estudar sobre vários acordos regionais, porque impacta diretamente a nossa vida. Né? Tem o acordo Mercosul-Singapura, né, Mercosul-Singapura, que faz parte da ASEAN. Veja, a ASEAN não é uma união aduaneira, mas por isso que possibilitou o acordo com o Mercosul em relação com Singapura, é um país. Mas nós temos vários acordos que estão avançando com a Indonésia, com a Malásia. É bem interessante essa área. E de forma política e de resolução de conflitos, a gente pode perceber que
eu achei muito interessante da nosso desenvolvimento da apresentação de hoje é que outras similaridades entre os acordos regionais. Na Asia, também existe a tendência de evitar que os conflitos vão para tribunais ad hoc ou que vão para instâncias judiciais. O incentivo ao diálogo político e negocial é muito forte, justamente para demonstrar a força e a união do bloco, mas também a gente pode perceber um outro lado, que ainda a força política de alguns países da região face a outros menores, né? Que tendem a silenciar os países menores em discussões na Ásia sobre questões comerciais. Basicamente, está embasado no artigo 3º do artigo 13 do tratado, e uma instância que é prevista como uma judicialização, uma instância final de decisão coercitiva, é conhecida como Conselho Superior. Só que ele é praticamente inutilizado. Geralmente as negociações acontecem realmente em questões negociais. E isso que eu mencionei para vocês, que é essa a tendência de evitar conflitos maiores, é conhecido no direito internacional como Asian Way, que é a forma de influenciar, que faz uma referência, o legal da ASEAN, que também traz em fonética com o inglês de Asian, né? De asiático. Mas tem essa tendência de resolução, meio de resolução sem institucionalidade. Pode passar, por favor. E aqui eu trago uma noção de amplitude do que a gente está falando hoje, e para demonstrar, né, a força dos acordos, das negociações regionais, quando a gente fala de mundo. E esse dado da UNCTAD é bem interessante, que ele trata a porcentagem das regiões em relação ao PIB mundial. E a gente pode perceber que realmente os países em desenvolvimento são favorecidos pelos acordos regionais, pelo incentivo à continuidade deles que a gente tem hoje em dia, e a gente pode perceber o tamanho hoje que a RCEP foi criada em 2022, não, 2021, mas com vigor em 2022. E hoje a gente pode perceber a tentativa de impacto, né, a tentativa de demonstração de força e o impacto real da RCEP hoje no mundo, porque representa 30% do PIB mundial. Claro que a influência também está bem ligada com a presença da China e do Japão, porque são dois países entre os 10 maiores PIBs do planeta, mas ao mesmo tempo demonstra também como é importante a gente estudar e entender como que essas instituições acontecem. E agora, a gente pode, depois de tudo que a gente estudou, a gente pode tirar algumas conclusões, e a principal dela é que esses mecanismos de resolução de conflitos que respeitam diferenças regionais, eles tendem a ter maior legitimidade. Ou seja, estruturas enrijecidas de resolução de conflito, que ainda podem ser consideradas como impositivas. Um exemplo, a gente pode considerar quantas vezes nossos colegas disseram na estrutura do UNSCA a insatisfação dos mexicanos e dos canadenses com relação às decisões finais comerciais presentes no UNSCA, e isso tem a ver com a nossa conclusão de que quando a gente está falando de um grupo e de um acordo regional, que os países têm muita articulação no meio de resolução de conflitos, traz mais legitimidade à própria instituição e evita que mudanças aconteçam. E falando de questão regional aqui no Mercosul, como é importante a gente perceber isso, quanto mais dermos vozes a países menores também nas instituições comerciais, mais a gente aumenta a credibilidade do Mercosul como um todo. E, por último, a gente traz aqui algumas ideias de pesquisa, né? Que, diante da apresentação, a gente pode ter que envolvem pesquisas com questões comerciais no continente africano, que a gente aborda pouco. Também há novas estruturas da ASEAN e acordos Mercosul-União Europeia, e como essas instituições, esses acordos regionais podem articular entre si também. Aí eu trouxe aqui algumas ideias e fiquem à vontade de... Aqui cada um dá para fazer uma tese em cada um deles. Então,
Viu? Muitos doutorandos poderão sair daqui. Muitos. Mas também fiquei à vontade para adicionar temas novos. Eu queria fazer uma pergunta. Muito obrigada. Claro. Posso fazer uma pergunta específica? Pode, por favor. Eu achei muito interessante a abordagem que vocês fizeram. Nós temos experimentado, especialmente aqui no Paraná, algumas empresas, que são empresas nacionais, são empresas brasileiras, que estão sendo deslocadas para o estado do Paraguai por conta do subsídio da energia, que é 65% mais barato, isenção de tributos e mão de obra em média 30% menos caro do que a nossa. Né? Eu pergunto assim, e obviamente depois vamos exportar esses produtos para o Brasil, né? E para a tarifa zero do Mercosul. A gente sabe que empresas multinacionais, mesmo empresas nacionais, aí no Brasil, você tem muita sensação de atividade no país, e tal. Mas quando há uma específica, como é que um concorrente vai agir quando você tem, efetivamente, um setor que sai do país, para o país membro do Mercosul, por conta do justamente da política diferenciada tributária e subsídio, como é que ela vai poder, que mecanismo ela pode usar? Ela vai usar o Mercosul ou usar o MC para questionar essa empresa? Como é Um concorrente, naturalmente. Isso também dá um fila. isso? Isso. Como é um contrato privado, vocês estão completamente livres de escolher o foro de resolução de conflito que vocês quiserem. Inclusive, dá para escolher até quem habitar aqui em Curitiba, se quiserem questões de arbitragem ou mediação, ou vocês podem colocar um foro, como a colega mesmo mencionou, onde vocês vão discutir a questão. Mas se vocês vão concorrente contra, né, vocês vão querer debater essa oportunidade que o cliente teve e acabou passando, né, na frente do outro, o Mercosul, para professor, o TRB e os mecanismos do Mercosul são muito... Porque quando a gente fala na OMC, desloca um pouco do contexto regional, igual a gente estava falando. E talvez vocês escolherem debater isso no acordo, nas instituições do Mercosul pode ser muito mais interessante. Mas uma coisa também que pode se fazer é, em vez de entrar contra o concorrente, vocês também podem solicitar por meio, igual o professor falou, de meios diplomáticos brasileiros, uma interpretação da norma do Mercosul e, né, debater de que forma que isso está correto ou não e como vocês estão se sentindo descredibilizados nessa situação. E, professor, os professores podem completar também. Na verdade, nós temos umas questões bem interessantes. Esse é um ponto que talvez apresente alguns problemas. O Brasil, nós estamos em reforma tributária. A reforma tributária o modelo brasileiro, um modelo único no mundo. A partir de 1933, nós adotamos com a lei dos selos para dar solução a um problema local, que era a nossa principal fonte de receita, era o imposto de importação. Nós tivemos a crise de 29, então, como resposta, o Estado estava falido, estava quebrado, e então, para tentar fazer frente, nós criamos o imposto da lei dos selos. E deu tão certo que a cada crise no Brasil nós criávamos novos impostos. Então, o Brasil chegou a ter, chegamos a ter 92 tributos, tá? 92 tributos em 2010. 92 tributos diferentes. O sistema no mesmo país. Isso significa aqui o nosso sistema tributário é um sistema tão complexo que as grandes empresas destinam um setor especialmente feito para analisar o sistema tributário brasileiro. Isso significa custo. Então, os produtos... quando eu encho a empresa em um setor específico para a questão de tributos, eu torno a questão mais cara. Tá? Então, a reforma tributária é uma necessidade, mas nós também somos uma federação. O problema é que ninguém queria deixar nada, perder nada. Tá? Então, nós criamos um outro constraint. Tá? Nós continuamos criando um constraint. Só que, o que vai acontecer? Nós vamos ter um problema agora real. Aquele do início, antes da apresentação
de você, da Vitória e dos alunos, eu comentei, a União Europeia e Mercosul. Nós vamos ter, não vai ser cobrado imposto de exportação. Tá bom, não cobra imposto de exportação. E os outros custos? Como é que vai ser feito? Custo de transporte, o custo de frete, o frete do seguro, o custo do desembaraço aduaneiro. Como é que, então, então eu vou ver se é mais vantajoso montar a empresa aqui, fazer investimento e montar a empresa aqui. Aí eu vou ter um problema real, que é o problema tributário brasileiro. O problema tributário brasileiro é um problema real. Nós temos um problema real. Então, pode ser que as empresas vão para o Paraguai? Provavelmente. Muitas vão para o Paraguai. Então, o que vai implicar? Ah, mas isso vai criar uma dissintonia. É que nós temos que pensar o seguinte: eu crio o bloco para diminuir as assimetrias, para diminuir as diferenças de desenvolvimento. Então, vamos deixar o Paraguai se desenvolver. É bom para o Brasil? É bom para o Brasil. É bom para o Brasil, claro. Então, nós vamos até forçar a mudar nosso pensamento. Nós temos que mudar realmente o nosso pensamento. O problema brasileiro é que nós somos absolutamente centrados em um conceito complexo da soberania como suprema potência não reconhecidas. Aquele poder que não admite nenhum poder acima de si, em vez de pensar nos atributos da soberania. Então, nós ficamos presos, nós ficamos engessados no passado. Nós ficamos engessados no passado. O que acontece agora? E como é que nós vamos mudar essa concepção de mundo? Claro, eu fui às minhas apresentações do passado, eu já disse para vocês, o Brasil é um país continente. Aqui as coisas são gigantescas. Os problemas nossos são gigantescos. Os outros países são pequenininhos, mas o nosso país é gigantesco. Então, como é que nós vamos dar solução às nossas questões? Nós estamos acostumados a pensar... até nós não conseguimos nem imaginar o tamanho do Paraná. O Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados, nós não conseguimos imaginar o que é 199 mil quilômetros quadrados. Hoje, o próprio Vicenço falou da longínqua terra de Toledo. Então, Toledo pois é, mas muito. Se você não conhece Toledo, tem um pouco, famoso pouco no rolete, mas não representa Toledo o pouco no rolete. É muito mais do que isso. Por isso que a apresentação da Vitória no início, quando o Pierre Legan, o Pierre Legan é minoria, hein? Tá? Ele é minoria. Mas a linha de pensamento dele eu concordo plenamente. Não está tudo a lei não abarca tudo. Nós somos muito mais do que a lei. Sempre somos muito mais do que a lei. E nós vamos ter problemas concretos hoje. Nós teremos problemas concretos. Quais são os nossos problemas? A partir de agora, do acordo União Europeia e Mercosul, vai criar uma determinada necessidade. E a necessidade, ela existe, vai forçar que o Brasil modifique posições. Isso é uma coisa muito boa. Nós temos que mudar a nossa concepção. Nós temos que nos inserir no mundo. A ideia do eu sozinho, que a lei internacional não tem influência, como chama o professor Eduardo, e nesse ponto ele tem absolutamente razão, no nosso dualismo, o nosso sistema dualista é uma coisa impressionante. Nós temos que modernizar nosso pensamento. Nós temos que nos inserir no mundo cada vez mais. Mas, geograficamente, nós estamos isolados. Nossos vizinhos falam espanhol, só nós falamos português. Nós fomos o Império, eles fomos sempre a República. Então, nós temos uma história diferente dos nossos vizinhos. Mas nós também temos que nos inserir da mesma maneira no mundo. É verdade que o português não é uma das línguas oficiais da ONU. E a tradução nem sempre foi feliz ao longo da história. As nossas traduções do inglês para o português ou eram literais e nem sempre abarcam o sentido, ou pegávamos as traduções portuguesas que também não abarcavam o sentido. Então, tínhamos um problema muito sério. Temos, historicamente, um problema sério. Nossa herança é muito complicada. Mas isso não significa que a gente senta e chora. Então, nós temos que fazer alguma coisa. E como é que nós vamos fazer? Através da discussão, através de grupos de pesquisa, através do que nós somos, do que nós fazemos. Alargar horizontes, começar a pensar. Nós temos que ser uma geração pensante. Nós estamos inseridos num novo mundo. E, pela primeira vez, pessoal, esse acordo ele é um acordo histórico em vários sentidos. Ela vai nos obrigar a repensar uma porção de coisas, pela necessidade. O que vai acontecer na prática? Inicialmente, vamos lá para o Paraguai mesmo. Vai para o Paraguai, nós vamos perder. E o que vai acontecer? Vai haver pressão
para o governo. Opa, nós temos que mudar a nossa concepção. Só assim, só sob pressão nós mudamos. Mas a empresa específica, o que me diz assim, toda vez que sou completamente favorável, o país para você exercer no Brasil o protagonismo no nosso continente, a gente tem que fazer investimento, tem que ter Isso. participação ativa, tá? Sou completamente favorável também sobre isso. O que eu digo assim, estou privando disso no campo privado, né? A empresa que é concorrente vai para o Paraguai. Se os custos são menores, eu vou comprar, claro. Aí ele vai ter que continuar com os custos elevados. Quando esse produto Sim, passou de isso. aí que pergunto, porque se é aonde que ele vai acionar para poder. Mas aí ele não vai poder acionar, porque, veja, Não vai. não, mesmo porque nós estamos dentro de um bloco. Ah, é possível discussões dentro do bloco, mas veja, nós temos a questão privada e temos a questão do governo. O governo tem que proteger os seus nacionais. Então, o governo vai ter que criar medidas, não correndo a questão protecionista. Claro, nós temos dentro das medidas, da defesa comercial, nós temos as barreiras comerciais. Tá? Então, as barreiras comerciais, temos barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias. É evidente que dentro do Mercosul e dentro da União Europeia, e dentro do acordo, nós temos ainda a possibilidade de salvaguarda, temos medidas de antidumping, temos medidas compensatórias, isso existe, e também as medidas não tarifárias, barreiras técnicas, barreiras burocráticas, barreiras sanitárias, fitossanitárias, agora com a questão do gado, né? A Europa, opa, não vamos mandar a questão do gado brasileiro, não vai, a carne brasileira não vai para a Europa. Isso está acontecendo. Então, onde é que vai ser solucionado esse problema? Ela vai ser solucionado nos fóruns que o próprio tratado vai criar essa possibilidade, né? Os meios de solução de controvérsias dentro do tratado. Mas é uma coisa nova, sempre uma coisa nova. Nós vamos enfrentar, e qual vai ser a pressão? Ah, isso aqui não nos satisfez. Tá? Então vamos pressionar o governo. Opa, governo, vamos alterar as leis para aumentar a competitividade. O que aconteceu? E nós somos de uma geração que sabemos bem disso. O que nós sempre fizemos? Nós super protegemos determinados setores, sempre fomos ultra protecionistas, tá? Ultra protecionistas, e ao mesmo tempo extremamente aumentamos muito a questão dos tributos. Sempre fizemos isso. Mas isso não é mais, não dá mais, isso não é mais possível fazer na realidade que nós vivemos. Nós vamos ter que nos modernizar. E isso que vai acontecer. E é interessante, nós já vivemos bastante, acompanhamos das mudanças das moedas, das 7 e 6 nós acompanhamos. Tá? Isso é verdade, nós acompanhamos essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, o que isso significa para nós? Tá? Nós também temos que aprender. A nossa geração vai aprender a força. Vocês, geração nova, vão aprendendo, vai ser um fator natural, no processo de crescimento de vocês. Mas por isso que o nosso tempo é fantástico. Esse tempo que nós vivemos é fantástico. E eu posso dizer a vocês, então, finalizando, espero ter respondido. Eu posso dizer a vocês, olha, o Nietzsche sempre diz que paga-se mal ao mestre quando se continua sendo ser apenas um aluno. E eu não posso estar mais orgulhoso de vocês que apresentaram hoje belíssimas apresentações com início, desenvolvimento e conclusão, como deve ser. Eu aqui falo ao professor de metodologia. Então, eu gostei muito da apresentação. Eu não poderia estar mais satisfeito e mais orgulhoso do que foi essa apresentação de hoje. Pessoal, na semana que vem teremos um tema completamente diferente, mas também ligado a essas coisas. Nós teremos a questão ligada à liberdade de navegação. Por causa do descongelamento da rota do Ártico, nós temos consequências gigantescas, que afetam inclusive o Brasil. Saber desse detalhe é uma questão muito importante, porque ela não implica apenas na questão da liberdade de navegação, implica em comércio, implica em conceitos de soberania, implica em relações internacionais, e que nós todos também temos que saber. Tá? Portanto, pessoal, hoje é sábado. A vocês, meu brinde. E é uma satisfação estar com vocês. Espero encontrá-los semana que vem.
Você